Bom, eu vou falar sobre o segundo período da industrialização aqui no Brasil, que foi o período de Getúlio Vargas, de 1930 a 1956. Bom, quando Vargas assumiu o poder, ele começou a enfrentar alguns desafios que ele ia ter que resolver, principalmente ali, no início, assim. Um desses desafios foi a crise econômica. Quando Vargas assumiu o poder, tinha uma crise econômica porque o café era a nossa base da economia aqui no Brasil. Ele exportava o café e isso gerava muito lucro para o Brasil. O que mais gerava lucro era a nossa base. E o principal exportador era os Estados Unidos. Como houve quebra na bolsa de valores deles lá, eles tiveram que parar de produzir tanto café e eles pararam de consumir, então houve uma quebra aí. Outro desafio era integrar o território brasileiro. A gente era dividido em ilhas econômicas, cada um produzia, cada um exportava. O Sudeste produzia o café, o Nordeste cana-de-açúcar, o Norte borracha e assim ainda. Ele tinha que resolver esse problema e integrar, unir, transformar a gente em uma só nação econômica. Bom, outra coisa que ele ia resolver ia ser devolver o nosso mercado interno. A gente era muito dependente dos outros países lá que exportavam pra gente. Bom, o que Getúlio Vargas fez? Como os países europeus, aqueles países que exportavam a matéria-prima pra gente, estavam em guerra, eles não iam estamos aqui no meio da guerra, vamos parar a guerra aqui por causa que o Brasil precisa de produtos importados. Não, isso não podia acontecer. O que Getúlio Vargas fez? Eu vou investir nas empresas aqui do Brasil. Eu vou investir nas empresas de matéria-prima. Então, ele criou a companhia siderúrgica que dava o metal, o aço, a Petrobras, que nos fornecia o combustível, a Eletrobras, a luz, e a companhia do Vale do Rio Doce, que nos produzia o minério. Bah, ele tinha uma baita ajuda aí para ele, né? Mas o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Isso daí tudo foi criado na era de Vargas. Então ele já tinha a base para a matéria-prima dele. Ele tinha isso já para produzir milhares de coisas. Só que daí o pessoal de dinheiro que investia no café, ele pensou, eles estavam brabos, né? Porque eles tinham investido seu dinheiro no café. O que Vargas fez? Vocês investem nas empresas de consumo, de bens de consumo, e eu invisto nas empresas de base. Ele fornecia a matéria-prima e vocês forneciam os bens de consumo para os consumidores. Só que daí eles tinham as empresas, só que o que ele precisava? Precisava de trabalhadores. Só que daí Getúlio Vargas precisava de operários. As empresas precisavam de operários. O que Getúlio fez? Ele ele consolidou as leis trabalhistas. O que isso quis dizer? Ele criou uma jornada de trabalho de 8 horas, ele forneceu salário mínimo e também a carteira de trabalho, entre outras coisas. Tudo isso ele forneceu para os operários, pelo menos eles vão ganhar um salário mínimo. Bom, ele já tinha tudo, aí já estava rolando o capital e as indústrias. Produzia. Ele não dependia. Agora nós também exportava matéria-prima para os outros países. Bom, uma das perguntas que cai bastante é por que foi investido muito no Sudeste. O Sudeste, que é o Rio de Janeiro e São Paulo, o Rio de Janeiro sendo onde aconteciam as maiores decisões políticas, essas coisas. E São Paulo era onde produzia muito café. Era onde mais exportava o café. Bom, o que aconteceu? Lá a infraestrutura era muito boa, tinha bastante mão de obra e também tinha muito capital. Por isso que lá foi mais investido do que em outros lugares, do que no sul, no norte. Por isso que lá foi tanto investido. Para vocês terem uma noção de como o Getúlio Vargas foi importante para o nosso Brasil aqui, ele foi conhecido como o pai dos pobres e mãe dos ricos, para nós ver o quanto ele ajudou aqui no nosso Brasil.